Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha em todas as plataformas digitais. Continue lá compartilhando. Deixe lá sua mensagem. Assista o Resenha Política por todas as plataformas. Estamos em todas as TikTok, Instagram, Facebook, enfim, todas elas você encontra o Resenha Política. Você assiste também pelo nosso site resenhapolitica.com e pelo site irmão Rondônia Dinâmica. Às terças e quintas você assiste pela Rádio Jovem Pan às 14 horas os programas de terça e quinta. E sábado e domingo você assiste nosso programa, nossas entrevistas pela TV Rema. Participe, deixe lá seu comentário, continue conosco, o Resenha Política, com patrocínio da SES Brasil. Hoje eu tenho o maior prazer de receber em nosso estúdio aqui, pré-candidato a governador pelo MDB. Surgiu, né, quase que nem uma surpresa, porque até então o PMDB não tinha um candidato, um cardápio, inclusive de candidatura, seja a majoritária, seja a proporcional, avaliada pelo jornalista como densa. Finalmente, nós temos aqui o pré-candidato do MDB. O nome alemão, o sobrenome alemão, mas é Pedro Adib, pelo que eu vi, pelo que eu acessei nas suas mídias sociais, é o nome que você vai utilizar, creio eu, na campanha para poder se comunicar e interagir com o eleitor. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer de recebê-lo aqui, um doutor, né, não é apenas um advogado, um doutor. Já também andou pela medicina veterinária, que eu andei lá. Pedro, seja bem-vindo. E o que levou você, de última hora, decidir, que é uma surpresa, a ser candidato, a pré-candidato a governador? Você sai da academia e se lança na população como uma alternativa política para o Estado. Perfeito, Robson. Primeiro, eu queria agradecer aqui pelo convite para estar no Resenha Política, né? É um imenso prazer, porque a gente sabe a caminhada, né, que o Robson tem no jornalismo aqui do estado de Rondônia. Então a gente tem a oportunidade de conversar um pouco, trocar um pouco de ideias e apresentar um pouquinho da nossa caminhada e do que nos traz hoje para estarmos sentados aqui e dizendo para o Robson, dizendo para todos aqueles que assistem o Resenha Política, que nós somos pré-candidatos ao governo do estado. Isso é uma alegria imensa. E o bom, Robson, é que quando a gente olha para trás, a gente tem toda uma caminhada, toda uma história, e Porto Velho, Rondônia, é um lugar muito pequeno, né? Eu sento à mesa do Robson e já venho alinhado com ele, é impressionante. Eu vi um vídeo dele, eu digo, pô, o Robson tá com uma camiseta branca. Eu até pensei, vou de branco pra estar igual o Robson hoje. Quando eu chego aqui, na verdade, eu botei uma camiseta preta, Robson. E eu chego, o homem tá de camiseta preta aqui. A gente já chega alinhado os dois pra entrevista. E o Robson, além de tudo, lá pra trás, né, as coincidências da vida, a esposa do Robson, a Jane, foi minha aluna, foi minha orientanda no TCC da graduação que ela fez em Direito. Eu tenho um carinho imenso pela Jane. Eu acho que ela deve ter já falado um pouco para ti, mas é uma pessoa super diferenciada, de muito conhecimento, que tem uma atuação muito séria, né? A gente até publicou o TCC dela depois num congresso do Acre, enfim. A gente acaba tendo uma relação sem nunca eu ter conversado com o Robson, então ter a oportunidade de estar hoje aqui, para mim, é realmente uma alegria muito grande. Robson, nós temos, de fato, uma caminhada que vem sendo construída para a gente se dizer hoje pré-candidato, mas mais do que se dizer pré-candidato, Robson, chegar aqui na frente de vocês, de pessoas experientes na política de Rondônia, para dizer, nós não só somos pré-candidatos, como a gente tem um projeto para Rondônia. A gente tem um programa por trás do Pedro pré-candidato para a gente pensar o desenvolvimento em Rondônia. Para a gente não pensar, Robson, assim, eu sei que no Resenha Política a gente quer discutir com seriedade a política do Estado. Mas, infelizmente, mais das vezes o que a gente tem visto em nível nacional, mas em nível estadual, é a gente ficar com discussões e com um achincalhamento, discutindo coisas morais, Robson. Chega de discussão moral. Vamos discutir com seriedade políticas para o Estado.
vamos fazer um juízo de fato de como que está o nosso Estado, para que a gente possa daí sim pensar em desenvolvimento. Porque desenvolver, de alguma maneira, sempre vai acontecer, Robson, porque é um Estado opulento, é um Estado que cresce muito, é um Estado que tem muitos potenciais. Agora, a gente pode se contentar com pouco? Não pode. A gente tem que pensar com seriedade para que a gente potencialize o que a gente tem no Estado. Então, de fato, o Pedro Habib, né? Esse é o nome de guerra que me deram, não fui eu, Robson. Eu, como o povo quiser me chamar, eu acudirei. Então, se me chamarem de Pedro Habib, de Pedro Rectoyer, de Pedro, de professor Pedro, como me chamarem, eu vou atender. Porque quando a gente coloca o nome à disposição, é para a gente atender o interesse público. Então, fiquem à vontade, Robson, como tu quiser te dirigir a mim aqui na nossa entrevista e depois também, fica bem à vontade. A minha história profissional, ela caminha, sim, com essas duas carreiras, medicina veterinária e direito. A medicina veterinária, Robson, é uma paixão que eu sempre tive. Então, no ensino médio, eu fiz o curso técnico em agropecuária. Dali eu já saio com o sonho de fazer a medicina veterinária. Sempre tive uma paixão, sempre tive uma relação muito legal com o campo. E eu caminhei na área da clínica em medicina de grandes animais. Então tive num período também nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, em Athens, trabalhando na área da veterinária. Mas quando eu retorno para Rondônia, porque a gente vem aqui em 2004 para o projeto da Católica, enquanto família, mas quando eu retorno para Rondônia, aí eu enveredo na área do direito, porque daí eu avanço, que era aquilo que eu mais podia contribuir no estado de Rondônia naquele momento. Então toda a minha pós-graduação em estrito senso, meu mestrado foi em Direito Socioambiental e Econômico, o doutorado já foi em Direito Constitucional, e ao longo da minha trajetória, além de atuar nessas duas áreas, o que me ajuda muito, porque, Robson, me traz uma perspectiva por um lado, enquanto médico veterinário, com a relação que eu tenho com a veterinária e com o campo, me traz uma perspectiva importante do campo, né, do agronegócio, da agropecuária, e isso é uma vocação muito importante de Rondônia. Se a gente quer discutir políticas públicas, a gente tem que discutir orçamento. Sem orçamento não há política pública. E isso, às vezes, com a demagogia, aquele que se coloca, né, como pré-candidato ou como uma opção, vem aqui à frente e diz que vai fazer mundos, vai fazer tudo que o povo quer ouvir, mas, de fato, o cobertor é curto do orçamento. Então, se a gente não tiver essa perspectiva de que a gente tem que potencializar quem produz, para que daí sim a gente consiga desenvolver políticas públicas, a coisa não vai andar e a gente vai seguir com a política sendo feita só para o período eleitoral e não para o futuro de Rondônia. E o lado do direito, ao mesmo tempo, Robson, ele me traz justamente a perspectiva de compreender que a gente tem que ter essa nossa vocação potencializada, comércio e serviço, o agronegócio, que são as grandes potências que a gente tem, mas a gente precisa ter um olhar para o social. A gente precisa entender que o desenvolvimento ele é um fenômeno multidiverso, multifatorial. Não tem como eu falar em desenvolvimento quando só alguns crescem economicamente. O desenvolvimento ele exige que a gente tenha uma perspectiva de que todos precisam ter vida digna, não alguns grupos. Então, quando a gente discute direito socioambiental, quando a gente discute o direito econômico em nível de mestrado, é para a gente entender, Robson, como que a gente consegue equilibrar o aspecto econômico com o aspecto socioambiental. Esta é a fórmula do equilíbrio. É isso que a gente precisa para Rondônia. A gente não precisa de uma discussão de extremos e que mais das vezes, Robson, infelizmente, a gente sabe, as discussões elas não estão num aspecto de direita e de esquerda na perspectiva econômica. A gente está numa discussão de direita ou de esquerda num aspecto moral. Ah, eu sou de direita, eu sou a favor contra o aborto, eu sou conservador. Ah, eu sou de esquerda. Não, isso aí são rótulos que não cabem. Se a gente quer discutir direita e esquerda, vamos discutir direita e esquerda no aspecto econômico. Pedro, por favor. Eu compreendo o que você fala e eu, em parte, concordo. Né? Quando você diz que... Você faz uma observação, um corte muito bom de que as pessoas confundem o que é de direita e esquerda quando cria bordões. Né? É o aborto, o problema curricular. Mas pegando o teu discurso aí, a tua fala, aliás, eu vou pensar um dos aspectos
que é a tua formação, uma das tuas formação, que é a questão ambiental, com a realidade política do estado de Rondônia. A questão ambiental é um dos problemas que o mundo conservador de Rondônia é um estado conservador. Aí sou eu que estou dizendo, não é apenas os bordos. Ele professa isso em toda a sua cadeia política. Alguns conscientes, outros inconscientes, e terminam indo como rebanho. Mas a questão ambiental é uma questão nevrálgica. Você tem um agro, né, que quer expandir cada vez mais campos para poder plantar. Perfeito. Você tem uma pecuária também extensiva e enorme em Rondônia. Por outro lado, você tem normas. Você tem uma lei ambiental no estado que cria limites. Eu não vou dizer amarras, porque você estabelecer limite não é amarras. Perfeito. Estabelecer limites é em razão de alguma coisa, em razão da inteligência, da sobrevivência humana, enfim. Como pré-candidato a governador, você vai tentar compatibilizar essas duas coisas aparentemente antagônicas, que é a preservação ambiental com o desenvolvimento sustentável. Robson, que pergunta importante para a gente poder esclarecer para quem nos escuta aqui no Resenha Política. Veja, o nosso estado ele é sim classificado como um estado conservador e é legítimo. Cada posição política, seja econômica ou moral, ela é legítima. O que entendo eu, Robson, que não é legítimo, é nós trazermos essas discussões só para um aspecto eleitoreiro. Porque se eu quero discutir conservadorismo, se eu quero discutir aborto, eu tenho que discutir com quem é candidato a deputado federal. Eu tenho que discutir com quem é candidato a senador. Porque eles são os que poderão mudar a legislação penal brasileira ou não. Então é lá no Congresso Nacional que isso precisa ser discutido. Agora, eu vir aqui, numa pré-candidatura a governo do estado, discutir um assunto que não cabe ao governador do estado, isso aí é enganar o povo. E isso a gente não vai fazer. A gente vai discutir políticas públicas, ações que a gente vai fazer em prol do povo de Rondônia. O que precisa ser discutido em Brasília, o povo precisa cobrar daqueles que estão se candidatando ao Congresso Nacional. Esse é um primeiro ponto. Depois, nas pautas morais, para só finalizar esse assunto, Robson, a gente pode sentar numa mesa de bar e discutir, eu vou passar toda a minha perspectiva. Eu sou um homem casado, eu sou um homem monogâmico, eu não tenho outra mulher. E Robson, eu brincava o outro dia, pode cavar que nem tatu na terra, não vai achar uma traição do Pedro. Pode procurar. Eu tenho 2 filhas, eu sou católico praticante, mas isso aí é uma questão subjetiva, Robson. É uma questão individual. Eu ir para o governo do estado é para discutir política, para desenvolver e para atender e dar vida digna a todos, independente do que ela fez na vida particular dela. E avançando para o segundo assunto, que é fundamental, que é a questão ambiental. Robson, a gente tem uma liderança, que é uma liderança empresarial do agro rondoniense e que, portanto, é uma liderança política, não política formal partidária, mas uma liderança política deste grande grupo e desse importante grupo, que é o Adélio. O Adélio é conhecidíssimo no estado. E o Adélio é uma pessoa ponderada, razoável. Já entrevistei ele aqui. Perfeito. E o Adélio, ele comunga, pelo que eu acompanho dele nas redes sociais, comunga da minha visão. A gente não precisa, na história da humanidade, Robson, é preferível que a gente demore um pouco mais para se desenvolver do que a gente se desenvolva à custa de vidas humanas. Ou alguém foi a favor do Holocausto. Muitos dizem que foi um período de muito desenvolvimento científico, mas à custa do quê, Robson? Da mesma forma, a gente tem que entender a questão ambiental. A questão ambiental tem que ser um limite, não um entrave. E hoje o fato é, Robson, que a questão do agronegócio, da agropecuária, ela pode ser potencializada no espaço que está posto. Tá? Hoje, com ciência, tecnologia e inovação, o nosso agro ele vai se potencializar e muito, Robson. O problema que a gente tem em Rondônia, lamentavelmente ainda, é que a gente está num patamar de compreensão da importância do investimento público em ciência, tecnologia e inovação do século passado. Se a gente atualizar essa compreensão, Robson, de que o campo, de que o nosso tambaqui, de que o nosso cacau, de que o nosso café é hoje o que é por causa de um processo científico, a gente muda tudo.
Se a gente entender que a produção que a gente tem de soja hoje, por metro quadrado, é absurdamente maior do que era no passado por um processo científico, vai mudar tudo. Se a gente entender que a agropecuária hoje, ela pode produzir em menos espaço muito mais do que produzia antes, vai mudar tudo. Eu vou dar um exemplo muito fácil, muito simples, que hoje qualquer veterinário recém-formado sabe que é um manejo simples do gado. Em 60 hectares, Robson, antes eu tinha 50 cabeças de gado. Em 60 hectares hoje eu tenho mais de 150 se eu quiser. Fazendo manejo, posso ter até mais. Um manejo simples, divide esses 60 hectares em piquetes, em 20 piquetes, 30 piquetes. Tu vai fazendo manejo, fica 4, 5 dias em cada piquete. Eu tenho 3, 4, 5 vezes mais gado nos mesmos metros quadrados. Então é um problema de conhecimento, não é um problema de espaço. Veja, a ignorância ela acaba com coisas e com o meio ambiente também. Eu tenho certeza, Robson, que as pessoas que são sérias do agronegócio de Rondônia, da agropecuária rondoniense, que são pessoas que buscaram o conhecimento, eles comungam comigo nessa opinião. A gente tem um potencial gigante. 43%, 45% hoje da nossa exportação é soja, avançou muito. Vamos ver como a gente potencializa o que já existe, Robson. A gente não precisa entrar em discussões, em brigas para querer infringir legislação. Aquilo que pode ser adequado, a gente tem que estudar. A gente tem que se basear em estudo, em dados, mas não, e é o que eu venho dizendo, não em achismo, né? Então, a minha visão sobre a questão do agronegócio, da questão ambiental, é que é plenamente conciliável. No estágio que a gente tem hoje de Rondônia, para a gente desenvolver pecuária, para a gente desenvolver o agronegócio, a gente tem que, enquanto estado de Rondônia, potencializar isso. E a potência se dá por meio dessa tríade, que é ciência, tecnologia e inovação. Pedro, pela minha percepção do que você começa a desenhar, como é que você vê a política e o exercício do poder executivo no Estado, com os olhos do intelectual. Isso é muito bom, não estou dizendo que é ruim. Claro. E você coloca como 3 vertentes fundamentais: inovação, investimento em tecnologia, quer dizer, ciência. Uhum. É a aplicação da ciência ao caso concreto que seria ao executivo. Executar políticas públicas como pegando essas premissas do que tem de melhor. Agora, no mundo, saindo do mundo teórico para o mundo concreto, você pega um estado com problemas estruturais, seja em mobilidade urbana, seja interestadual. Você tem problemas hoje sérios de estradas. Você tem um problema seríssimo, não só no atendimento à saúde, mas nas estruturas de receber as pessoas para que a saúde funcione. Você tem problemas estruturais e também curriculares na educação. Você tem notas do IDEB não são boas. Perfeito. Criou-se uma concepção equivocada em Rondônia de que você aumenta só um pontinho e isso vira festa. Isso vira notícia como se fosse... Não, mas não está bom. Você não tem alunos de primeiro grau sabendo matemática, fazendo português, saindo desse mundo seu teórico, que é maravilhoso, que é um mundo perfeito, para o mundo concreto da campanha eleitoral do dia. As pessoas vão dizer: o que é que tu vai fazer no João Paulo II? Perfeito. E você, no início da sua palavra, você disse que tem um projeto. Então, a partir dessas provocações que eu estou te fazendo, concretas, qual o projeto que tu tem para apresentar durante a campanha, porque nós estamos numa pré-campanha, ao eleitor? Eleitor, eu tenho isso, não é só o meu discurso. Robson, isso é fundamental, né? Mas para que as pessoas elas consigam entender para onde que a gente caminha, existe um pressuposto. E isso que a gente discutiu inicialmente é um pressuposto. Mas para tudo na vida, Robson, para qualquer ação que eu vou fazer que exige mínimo rigor, eu preciso fazer com dados, eu preciso fazer com ciência. O que eu quero dizer? Não adianta o Pedro se colocar diante do Robson e do povo de Rondônia e dizer que eu vou fazer isso ou aquilo por achismo.
O achismo, ele bota dinheiro público no lixo, Robson. Infelizmente, é isso que a política vem fazendo. Então o Pedro tem, eu vou aqui tentar ser sucinto, mas apresentar um pouco das minhas perspectivas nessas questões estruturantes, mas ainda assim, Robson, a gente precisa que tudo seja desenvolvido com diagnóstico. Não é possível eu dizer, eu vou fazer isso para a saúde e eu não tenho um diagnóstico que me mostre quais são os gargalos e as lacunas. Porque daí eu fico atacando uma sangria que eu não sei por onde que sai. E aí não, a sangria não para. Agora, vamos falar de uma questão muito simples que o Robson trouxe. O Robson trouxe questão educacional. Robson, inclusive o senhor mencionou, pô, sobe um número ali num índice e comemora-se como se fosse uma grande vitória. Qual que é o juízo de fato? Como está a educação de Rondônia? Eu vou dar um número muito simples. No IDH, que é justamente o Índice de Desenvolvimento Humano, que antes a gente só aferia pelo crescimento econômico. E aí veio o tal do indiano Amartya Sen e diz, não. Sim. Desenvolvimento eu tenho que aferir por várias coisas. Então, estabelece o índice que chama IDH. No IDH, Rondônia, na área educacional, está em 0,55, Robson. A gente só não perde pro Acre. Junto com o Acre, somos os piores na região norte. No IDH, na área da educação. Isso nos mostra que está tudo errado. Ainda que se faça muita coisa boa, está errado. A gente não pode estar em penúltimo, sendo que é o terceiro PIB da região norte. Se eu sou o terceiro PIB, com 76,8 bi no PIB rondonense, como que eu sou o penúltimo, junto com o Acre, no IDH da educação? É porque eu estou fazendo política pública sem diagnóstico, sem saber o que eu tenho que atacar, Robson. Tem um plano estadual de educação de 2014 a 2024, é um plano decenal de 10 anos, que estabelecia metas. Onde que o Robson viu uma análise do que foi feito nesses 10 anos? De quais metas foram alcançadas? Quais não e por quê? Não se discute. O que se discute, Robson, é o plano decenal 2026 a 2036. É o novo plano. Sem entender por que o anterior não se cumpriu. Um dado que eu dou para o senhor. A gente tem no plano a exigência de que se forme 50% dos professores do estado em nível de mestrado e doutorado. Por quê? Porque essa formação vai dar autonomia para o professor. Porque essa formação vai irradiar para todo o ensino público estadual. Robson, a gente não tem 0,1% dos professores com mestrado e doutorado. O plano exige 50%. A gente não tem 0,1%. A gente só não perde pro Amapá no Brasil. No ranking de 27 estados com o Distrito Federal, Rondônia é penúltimo. Em percentual de doutores, de professores, mestres e doutores. Qualificação do seu quadro. De qualificação. Então, veja, o cenário ele é desalentador. Mas, sabendo, tendo diagnóstico, a gente tem como atacar. E atacar na área da educação é a gente não ter crianças superando séries sem que ele conheça o que ele está sendo passado naquela série. A gente precisa ter um currículo que aquela criança que passe por ele passe e conclua com o aprendizado. Para isso eu tenho que valorizar o professor, o servidor que está lá na sala de aula na ponta e qualificá-lo. Veja, é muito simples, Robson. Isso aí é a base. Então Rondônia não precisa de muito para mudar. Só que a gente está ainda lavrando a terra. O básico é o qualificar o professor e valorizar o servidor da educação. Isso é o básico. Então quem está me ouvindo, isso eu falo, Robson, com a tranquilidade de dizer para o senhor que nós dobramos os mestres e doutores da SEDUC, católica. Eu, como gestor da Católica, junto com o governo do estado, pela primeira vez, a gente formou quase 300 professores em nível de mestrado e doutorado. Do estado inteiro, Robson. Isso já é uma reverberação. Imagina o que a gente não pode fazer estando governador. Se estando fora, a gente já fez o que nunca foi feito no estado, Robson, para a área da educação. Segundo ponto que o senhor mencionou, saúde pública. Veja, a base do SUS, a base da nossa saúde pública é descentralização. Mas a gente é extremamente centralizados em Porto Velho. Então, precisa ser feito um trabalho sério com os profissionais da saúde para descentralização, para que a gente descentralize a saúde. Isso vai fazer com que a gente consiga atender a pessoa mais próximo. Isso reduz custo, Robson. Mas para isso precisa diagnóstico e precisa de estudo de pessoas que conhecem, para que a gente faça um plano adequado para o estado. E é o que a gente está fazendo, com profissionais sérios da área da saúde, para que a gente entregue para a população algo com seriedade.
e não para fins eleitorais. Eleitorais serão uma consequência, mas isso é para futuro. Quando se fala em João Paulo, que o senhor citou, pô, isso para mim, Robson, isso é inegociável. Para mim, cidadão rondoniense, como o senhor é, como cada um de nós aqui somos, os que estão nos escutando, não é possível que algum político venha diante da Câmara do Resenha Política, Robson, dizer, eu prometo um novo hospital em Porto Velho de traumas. Isso é obrigação, Robson. Isso aí nenhum dos pré-candidatos pode colocar como pauta. A gente tem um João Paulo, no estado que o João Paulo tá, é vexaminoso pro rondoniense perante o Brasil. Isso aí não tem o que negociar. Esse João Paulo ele tem que ser demolido e tem que ter uma infraestrutura adequada. Eu digo, o cara que tá lá no João Paulo, esperando para ser atendido num corredor com água caindo, ele não quer saber nada de pauta moral, Robson. Mas, Pedro, perfeito o que você está falando, mas você sabe que você tá entrando numa pré-campanha e vem a campanha onde as pessoas vão contraditar em tudo que tu está falando. Perfeito. Eu vou começar a contraditar nessa última sua. Você disse que é uma obrigação de governo. Tu é filiado e tu se apresenta como pré-candidato pelo MDB. O MDB foi quem mais governou Rondônia. O Confúcio foi... Outro dia ele era governador 2 vezes. E vão te cobrar isso. Perfeito. Coerência entre o discurso e o que o partido, o MDB teve a chance de fazer. O Confúcio prometeu, inclusive, e não fez. O que é que tu vai dizer para o eleitor quando te questionar isso? Perfeito. Essa contradição entre vou fazer o João Paulo e o MDB nunca fez. Claro. Na verdade, Robson, a contradição, ela pode ser uma contradição histórica, mas não é uma contradição atual. Quando o Pedro se filia ao MDB, Robson, a minha memória ela é boa às vezes me trai, Robson. A minha é boa, sim. A minha não é sempre, às vezes algumas coisas me traem, mas para muita coisa é boa. Agora eu não lembro se foi dia 2 ou dia 13 de abril de 2026 que o Pedro se filiou ao MDB. E eu só me filiei ao MDB, Robson, no momento em que o MDB me apresenta um projeto. Eu nunca fui filiado a nenhum partido. Sim. Então o Pedro, ele não é um político de carreira. Ele é alguém que está entrando na política hoje e trazendo a carreira que construiu para contribuir com o estado de Rondônia. Então, quando eu entro no MDB e me filio ao MDB agora em abril, isso se dá num processo de amadurecimento a partir do que me é apresentado. Me é apresentado, olha, o MDB ele já foi um partido que governou o estado de Rondônia, que teve muitos políticos eleitos em nível municipal, Câmara de Vereadores, mas o MDB hoje ele está numa situação que precisa mudar. Precisa de um novo MDB. E existe um programa nacional do MDB, Robson, que fala justamente que o MDB quer, neste momento, é um Brasil para os brasileiros. Nós, em Rondônia, é uma Rondônia para os rondonienses. E para a gente alcançar isso, Robson, necessariamente, a gente tem que estar fora desses lados políticos. A gente tem que estar fora desse exagero para a direita e exagero para a esquerda. A gente tem que estar numa caminhada de centro, que entenda o que é necessário economicamente para a direita e o que é necessário para a esquerda no aspecto social. E a gente consiga construir dessa maneira. Então, quando eu lhe digo que não há incongruência, é porque o Pedro aceita algo novo. O Pedro não aceita o passado. O Pedro aceita o que a gente vai construir de novo para o estado de Rondônia, estando no movimento democrático brasileiro. Depois, pode ter havido, em determinados momentos da história, de políticos que estiveram à frente do partido ou que estiveram em cargos eletivos, decisões políticas equivocadas. E isso, eu jamais vou tapar os olhos para o que ocorreu para trás. Agora, quando o Pedro aceita, é um projeto novo. É um projeto para a gente construir uma pré-candidatura e depois uma candidatura de centro, que a gente consiga ter equilíbrio, que saia dos extremos. Então, em relação à questão da saúde, só para eu finalizar, Robson, na minha perspectiva, é botar a pastinha embaixo do braço e chegar com uma solução. E soluções existem, Robson. Eu tenho N perspectivas recentes que eu posso citar para vocês, e a gente pode depois, num novo programa, dizer, poderia ter avançado, mas poderia, mas não avançou. Depois, os porquês, Robson, o senhor sabe muito melhor do que eu por que não. Porque nos meandros da política depois existem malversações que impedem projetos grandes como esse acontecer. E poderiam ter acontecido já recentemente, mas a gente já vem há 3 décadas, 4 décadas,
com essa mesma história. Então, quando eu digo que um pré-candidato não pode vir prometer isso, é porque é uma vergonha isso ser promessa de campanha ainda. Mas ainda na saúde, Robson, tem um ponto que para mim é fundamental aqui no estado de Rondônia, não só aqui, mas aqui de maneira mais evidente, que é onde a gente vive e conhece, que é a questão de eficiência, Robson. A saúde precisa de infraestrutura, claro, o João Paulo é uma vergonha, tem que ter uma nova infraestrutura. Precisa de profissionais, claro, mas a gente tem muitos bons profissionais também na saúde. Agora, a eficiência, Robson, é o ponto-chave. Sem eficiência é dinheiro indo pelo ralo. Eu vou dar um exemplo muito simples, Robson. A gente vem aqui, tem toda uma estrutura nesse estúdio, uma televisão bonita, um baita de um apresentador, de um jornalista. Também bonito. Bonito, com uma camiseta preta legal, tem um cara ali mexendo em tudo, mas falta o microfone. Adianta? O povo vai nos escutar, Robson? Não vai. Veja, isso é uma questão de eficiência. Como é que a gente tem um estúdio desse e falta o microfone para que as pessoas nos escutem, Robson? Isso é o que acontece hoje na saúde do estado de Rondônia. A gente vai lá no hospital de base e tem condições de fazer cirurgias complexas, Robson. Complexas, com profissionais de alto gabarito. E chega na hora da cirurgia e falta um material que inviabiliza uma cirurgia que vai salvar uma vida. E quando esse material chega, os outros venceram. Veja, olha que coisa mais simples que é a gente ter eficiência na saúde. E a eficiência, Robson, veja como o meu discurso teórico, ele tem que encontrar a prática, Robson. Porque a eficiência hoje vem da tecnologia, Robson. E isso não é também necessário um processo científico em Rondônia. Para muito é. A gente tem Embrapa, a gente tem, enfim, a Mater para a área do agro. Para isso nem precisa, mas eu preciso acessar tecnologias que vão me trazer eficiência para a gestão de um hospital. Pois pré-candidato, quando a gente confronta os conceitos teóricos com a prática, principalmente essa prática que é, entre aspas, natural na política, pelo que eu estou vendo, você está vindo mais com a proposta de quebrar paradigmas do que fazer um encontro histórico entre passado e presente, e você está olhando só para o futuro. Mas não tem como, numa campanha eleitoral, principalmente nos debates, você não ter que se justificar do passado partidário, claro, que é o MDB. Né? E uma dessas questões vai ser a saúde, que governaram e não fizeram. Mas também, aí vem a nova pergunta, vai vir uma pergunta muito, muito complexa para esse Estado que o agronegócio se expande cada vez mais, que a economia do Estado passa a ser a principal, os commodities a commodities passa a ser o carro-chefe do Estado, da economia do Estado. Você não vai fugir de outra pergunta que eu vou fazer, mas os candidatos vão fazer também. O Confúcio é a maior liderança do MDB. Perfeito. E uma das críticas que se faz hoje, enorme no Estado todo, do Confúcio, uma delas, são várias, é exatamente a questão ambiental. Perfeito. Ao sair do governo, eu não estou dizendo que está errado ou está certo, eu estou tentando contraditar aquilo que o pessoal vai fazer. Ele criou 11 unidades de conservação. Isso e na minha opinião, ao contrário de alguns colegas jornalistas que fazem uma análise simplista, eu acho que esse é o ponto, não é porque ele apoia o Lula apenas. Eu acho que o ponto mais crucial do legado dele foi no final, no último dia do governo, ele criar isso, se mandar e deixar a bomba aqui. E não fez durante os 7 anos e meio que foi governador. E vão lhe cobrar isso. Você é um especialista, você mesmo, no seu currículo está aqui, um especialista na questão ambiental. Né? Essas reservas, vão perguntar se você defende essas reservas, a permanência delas. Veja, Robson... Você conhece elas, claro, né? Claro. Robson, o que a gente tem que compreender, eu acho que tudo isso que está sendo colocado Agora, como... Vamos ser mais rápido, porque o teu tempo já acabou. Desculpa, eu tenho mais 1 minuto para finalizar isso? Tem mais 2. Tá. Robson, eu quero fazer mais uma pergunta. Perfeito. Na verdade, Robson, o que a gente precisa ter em mente, assim, ó, nessa pergunta que o senhor faz e que é legítimo que todos me façam, é entender que o pré-candidato é o Pedro, não é o Confúcio. Sim. Isso aí precisa se ter claro. O pré-candidato a governo pelo MDB chama-se Pedro Habib, não Confúcio Moura. Então, o que o Confúcio pensa ou deixa de pensar é uma questão pessoal dele. Agora, partidariamente, o partido
colocou o Pedro e disse pro Pedro, tu podes estruturar o teu projeto, o teu programa, e a gente quer que tu faça isso a partir de uma perspectiva do candidato Pedro. Mesmo fazendo crítica... Se tiver que fazer crítica, Robson, eu vou fazer crítica. Porque não existe democracia sem uma construção crítica. A crítica não é para derrubar. A gente tem que sair dessa perspectiva que a crítica é só para brigar. Não, a crítica é para construir. Logo, se eu precisar criticar o senador Confúcio por alguma atitude, eu o farei. E o farei da maneira que eu entender que é a mais adequada, Robson. Se for numa ponderação para o povo de Rondônia, será. Se for numa conversa com ele particular, entendendo que é possível que ele reavalie uma decisão dele, quem sou eu para fazer isso? Mas com a humildade necessária, conversarei com ele sem nenhum tipo de problema. Então, Robson, Pedro Habib está diante de um cenário em que o MDB nos disse, queremos um novo MDB. E o Pedro Habib vem justamente para isso. Então eu acredito que isso não é algo, em momento algum, nem da pré-campanha, nem da campanha, que vá me deixar desconfortável, que vá me trazer algum tipo de problema. Pelo contrário, Robson, eu sei do passado, eu sei da história que a gente tem atual do MDB, eu sei da trajetória do Confúcio Moura, eu sei dos pontos muito positivos que ele trouxe para o nosso estado, eu sei de questões que eu não convirjo com a opinião dele, e a gente tem toda a tranquilidade do mundo para sentar aqui e falar para o povo. E com relação ao ambiental, ela é muito simples, Robson. A gente não pode entender nada isoladamente. O meio ambiente sem o social. Quando eu falo que o meu mestrado é em direito socioambiental, é porque a gente tem que entender que não existe ambiente sem ser humano, não existe ser humano sem ambiente. E existe equilíbrio entre isso. E precisa de parcimônia, precisa de conhecimento, mas precisa de parcimônia nas decisões que a gente vai tomar. Então, Robson, quando o senhor quiser me trazer de novo com mais perguntas sobre o histórico, a gente pode trazer mais respostas também com o peito aberto. Mas quando eu faço essas perguntas, eu deixei bem claro, são temas que virão nos debates. Perfeito. Porque vai aparecer um candidato dizer que você é um excelente candidato à academia de ciência e um péssimo candidato ao mundo real da política. Você sabe disso, porque eu conheço. Com quem você vai debater? Isso, e vão dizer isso, sabe por quê, Robson? Porque na minha vida eu nunca peguei um centavo de ninguém. Eu nunca peguei R$1 de ninguém, de nenhum projeto. Tu conhece algum candidato desse que pegou? Candidato, pré-candidato. Eu não vou perder essa pergunta. Pré-candidato dos que estão colocados aí, Robson. Quem sou eu, porque eu não vivi perto deles, para dizer isso. Agora, sei de muitos que estiveram na vida política, que sentaram na mesa comigo e que pediram para nós. Só que a gente não faz isso. Então, talvez sim, vão dizer, tu é muito bom teoricamente, mas na prática tu não segue. Não! Na prática, Robson, a gente vai fazer diferente. E o povo de Rondônia quer hoje o diferente. Quer alguém que entre e rompa paradigmas. Então, é um discurso que pode vir e a gente vai rebater com essa verdade que a gente tem. Pedro, nosso tempo terminou, mas eu vou fazer duas perguntinhas, mas tu responde bem rápido, mas bem rápido mesmo, claro. Porque entrevistar intelectual é duro. É chato, duro, né? Não, pode ser chato para outro, para mim não. É duro porque eu tenho que regular o tempo e ficar prestando atenção. Instigar, né? Instigar, né? Nesse sentido, né? Ao contrário, eu acho que todos os candidatos, se todos apresentassem um vasto cabedal sobre ciência, muita coisa melhoraria. Eu concordo com isso. Mas deixa eu te perguntar do ponto de vista concreto. Veio para a pauta um tema que aparentemente ela é esdrúxula, entre aspas, para o debate político. Mas ela é essencial para o debate do dia a dia do exercício da política e da cidadania, que é a questão da BR-364, que são os pedágios. Isso está permeando tudo que é... Aliás, está tomando, né, a pauta de todo, seja do legislativo, como seja do executivo. Né? Perfeito, baita pergunta. Todo mundo está discutindo isso. E foi um negócio que, do dia para a noite, a população viu os pedágios sendo cobrados. E é um tema que passou despercebido durante 3, 4, 5 anos, aí ninguém falou nada. Quando abriu-se os olhos... Estava lá. Estava lá. E quando começou a se ouvir as críticas da população, todos os políticos estavam aqui. E tu? Está onde nessa discussão? Robson,
o Pedro, ele é cidadão rondoniense. Qual que é a percepção do cidadão rondoniense sobre a questão? Eu preciso perguntar para cada um. Então eu quero te dizer o seguinte, Robson. O Pedro, se estiver Flávio Bolsonaro, se estiver Bolsonaro, ou se tiver Lula, ou quem estiver no governo federal, o Pedro vai sentar e vai levar os interesses do estado de Rondônia. Quando vier o Bolsonaro, ou Flávio, ou Lula em Rondônia, eu receberei, porque a gente é republicano. Então não interessa o tema, Robson, que está sendo discutido. Se é um tema que está impactando na economia do nosso estado, a gente tem que sentar e debater. A gente tem que sentar e escutar, Robson. Política se faz de maneira participativa, não de maneira impositiva. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer. Quem tem que lhe responder sobre isso com assertividade são os nossos parlamentares que estavam eleitos durante esse processo de instituição do pedágio. Sabe por quê? Esses mesmos políticos que vieram quando o pedágio inicia, bradar publicamente, que entraram pedindo liminar na Justiça Federal, que graças a ele que interrompeu por um mês, todos eles de alguma forma se beneficiam do governo federal em Rondônia. Isso é um fato, Robson. E aí na hora H, eles vão e dizem que eles são os contra tudo que está sendo instituído. Mas afinal de contas, é verdade isso? O que foi dito quando estavam sendo feitas as discussões? Esses mesmos, Robson, eles estavam apoiando. Eles estavam dizendo sim. Mas talvez foram enganados então. Mas então vamos ser honestos. E vamos dizer, fomos enganados, entendíamos que ia ser de um jeito e foi do outro. Porque depois que foi instituído é fácil todo mundo ser contra. Agora, durante o mandato é que ele tem que prestar conta para a população de Rondônia. O que foi feito para impedir que isso tivesse acontecido. Então, Robson, de maneira muito tranquila, eu digo a você e a todos que nos assistem no Rondônia, no Resenha Política, o Pedro, governador, vai buscar os interesses do povo de Rondônia. Não interessa quem é o presidente eleito, Robson. Não me interessa quem é o senador eleito. O Pedro vai sentar na mesa, como na minha história eu fiz, Robson. Robson, eu sou professor, eu sou advogado, médico veterinário, mas eu sou gestor de uma instituição que hoje desenvolve políticas públicas para o Estado em parceria público-privado. Um gestor que tem parceria com o Tribunal de Justiça, com Defensoria Pública, Ministério Público. E, Robson, a gente dialoga com todos. Um gestor que, durante os últimos 3 anos, sem envolvimento nenhum com política formal, sentou com político de todos os espectros políticos. E dialoga com todos, Robson. Mas eu dialogo não com objetivos escusos, com objetivos que a gente tem para desenvolver o estado de Rondônia. Então, Robson, a gente está 100% à disposição. Se é algo que impacta a nossa economia, como é o caso da BR, a gente tem que discutir e isso precisa ser participativo com todos os segmentos envolvidos. Agora, que a infraestrutura é o calcanhar de Aquiles de Rondônia e do agro, não tem dúvidas. Então a gente tem que ver que caminhos a gente vai tomar juntos. Pedro, é difícil segurar você. No debate, tu toma cuidado, porque o horário lá os caras cortam. Eu sei disso. Mas para te segurar não é fácil. Mas vem a minha última pergunta, né? Até porque você já tocou nesse assunto. O MDB não tem um candidato a presidente da República ainda. Uhum. De repente, eles estão... recentemente, eu vi o Baleia Rossi sinalizando que abriu conversas com o candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Uhum. O Pedro já decidiu, você é candidato a governador, e vão te perguntar também, qual será o candidato a presidente da República? Tu vai seguir o que o partido... Tu não vem com evasiva para mim. O que o partido decidir, você tem simpatia com algum dos candidatos a presidente da República? O Pedro não evade. O que vier de pergunta daí vai ter uma resposta, viu, Robson? Robson, quando o partido MDB ele estrutura um programa que fala da unificação do país, que fala de a gente ter uma compreensão, sim, de a gente potencializar quem produz, mas ter uma visão importante para incluir aqueles que precisam, e fala que a gente tem que construir algo sem polarização, é aí que o Pedro entra. Então o Pedro não vai entrar em polarização em lugar nenhum, nem em Rondônia no debate, nem em nível nacional. O Pedro quer que isso acabe. O Pedro não quer polarização. Logo, Robson, eu vou lhe dizer, eu acreditava piamente que existiria uma via. Uma terceira via. Uma terceira via que eu costumo dizer, é a via que deveria ter de pacificação, uma via importante. E talvez houve um aceno para isso, Robson. Eu não concordo, eu divirjo de um monte de coisa do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que por coincidência o Eduardo Leite é meu conterrâneo, nascido em Pelotas, eu sou pelotense do Rio Grande do Sul.
O Eduardo Leite era uma via que eu discordo de algumas coisas ou muitas coisas que ele fez, mas era uma pessoa que vinha para tentar trazer equilíbrio. E aí, no meio do caminho, o partido escolheu uma pessoa que acaba, na vida dele recente, tendo uma polarização também mais para a direita. Então eu acredito que haverá esse caminho, Robson, e o meu caminho é esse. O meu caminho é de a gente sair dessa discussão polarizada que não leva a lugar nenhum e a gente ver uma via que venha trazer equilíbrio, pensando em políticas econômicas importantes, de não asfixiar quem produz, mas ao mesmo tempo potencializar e ao mesmo tempo incluir. A gente ter políticas sociais que vá fazer e vá trazer desenvolvimento e dignidade para todos. Tu és de Pelotas? Sou natural de Pelotas. Você vê, numa sociedade machista, isso numa campanha de baixo nível, eles vão fazer muito meme contigo. Vão, e o Pedro tá de peito aberto aqui para que falem de tudo, Robson. Tu sabe o que eu quis dizer. Com né? certeza. Vou perguntar se sexualmente é definido. Opa, tal. Graças a Deus. Isso, e não tenho problema com nenhuma opção. A última pergunta, sério, mas seja rápido. Essa invasão, quer queira, quer não, essa polarização trouxe uma invasão muito grande às vidas pessoais das pessoas. Sim. Rápido, qual a tua opinião sobre isso? A minha opinião... Você já deu uma sinalização. Deu um prenúncio, mas assim, Robson, isso talvez foi o grande ponto que exigiu maturidade na decisão de eu me colocar aqui à disposição para a vida pública junto à minha esposa. Mas graças a Deus, Robson, a gente está numa caminhada, não só enquanto casal, mas uma caminhada de fé, e que espiritualmente a gente está tão alinhado que a minha esposa diz, Pedro, a gente está pronto para o que vier. E a gente sabe, Robson, que um ministro do STF que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, ele não pode decidir a vida da política brasileira e como que vai lidar com fake news. Mas, Robson, é fundamental que a política brasileira formal no Congresso Nacional se debruce sobre as fake news, se debruce sobre como que vai ser o impacto das redes sociais na política eleitoral, porque isso, Robson, tu muito bem traz, isso acaba com pessoas. Isso expõe pessoas, acaba com vidas. Então a gente tem que ter um cuidado, mas isso precisa ser dialogado por quem representa o povo na hora de fazer as leis. Pois é, eu não perguntei nada sobre o Supremo Tribunal Federal, porque é claro na minha cabeça isso que eu tenho que perguntar aos candidatos a senadores. Uhum, e não o candidato a governador. Mas poderemos falar, se assim for necessário, sobre a opinião, mas daí não como pré-candidato. A gente vem aqui noutra você posição. Toma o programa todo. É verdade. Pedro, foi um prazer. Primeiro, te conhecer pessoalmente. Imensamente, Segundo, Robson. entrevistar um intelectual não é fácil. Não é fácil. Fala pelos cotovelos. Demais, né? E fala bem. Amém. Né? Articula bem. Então, durante a campanha, com certeza eu vou convidar vocês, e você deverá também ser convidado. Aí nós vamos conversar sobre... Eu vou me debruçar sobre o seu programa de governo na hora que você registrar no TRE. E não tenho dúvida que eu vou pegar as contradições. Você está falando mentira, na minha ótica, óbvio. Claro. Ou não, enfim. Mas eu agradeço muito você abrir sua agenda hoje para nos atender. Muito obrigado. Robson, o prestígio do Robson é tão grande que a semana é tão intensa, Robson. E o Pedro, ele é apaixonado por futebol. E o meu futebol, ele é justamente no sábado, às 9 da manhã. Internacional. Isso. O Flamengo vai ganhar do Internacional. Sou colorado e o meu futebolzinho é às 9 da manhã. Hoje eu saí do meu futebol, deixei meu futebol de lado para estar aqui com vocês, porque eu sei o impacto que o Resenha Política tem aqui no nosso estado de Rondônia, no nosso município de Porto Velho. Foi um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho do que o Pedro é. A gente sabe que o tempo é curto, mas a gente já consegue transmitir para aqueles que nos assistem um pouquinho dessa caminhada. E Robson, eu estou à disposição não só para vir aqui falar das minhas perspectivas, mas para que o Robson, como jornalista sério que é, critique o Pedro, critique o programa do Pedro, porque eu sei que só se construirá algo efetivo, Robson, quando visões diferentes forem congruentes no mesmo sentido. Então conta com o Pedro e saiba que o Pedro está de peito aberto, disposto por fazer uma Rondônia melhor e uma Rondônia que traga desenvolvimento para as pessoas, lá na ponta, e não para alguns, não para um segmento ou outro, Robson. Um grande abraço e muito obrigado. E você continue também de peito aberto para o Resenha Política. Compartilha, assiste em todas as plataformas. Não só a entrevista do Pedro, ele falou muito mais do que eu pude perguntar, mas de todos os candidatos, os pré-candidatos a governador. Estou entrevistando todos e voltarei a entrevistá-los quando registrarem suas candidaturas. Aí dá para a gente olhar o que eles registraram também
na justiça eleitoral e confrontar com aquilo que eles dizem e aquilo que eles escrevem. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Continue conosco.